Meu amigo vascaíno, a 777 Partners libera mais recursos para que o Vasco possa fazer novas contratações. Vamos falar muito sobre essa situação. Vasco muito próximo de fechar com o 8º reforço, as negociações encaminhadas e o anúncio pode acontecer a qualquer momento. Além disso, a gente vai atualizar sem maquiagem e sem sacanagem como está ou como estão os trâmites de cada negociação. E, obviamente, a gente vai falar aqui sobre um assunto que está sendo esquecido. Jogo contra a equipe do Corinthians, que é decisiva para as pretensões do Vasco da Gama neste campeonato brasileiro. Perfeito? Meus amigos, o seguinte, eu peço você que não é inscrito aqui no nosso canal, principalmente você que está descontente com o atual momento o qual o Vasco da Gama vivencia, se inscreva no nosso canal. E o seguinte, eu vou pedir para você aí deixar o seu joinha, tá? Ou o seu dislike neste vídeo aqui. E o seguinte, pessoal, tem muita gente me perguntando, Laureano, como que eu faço para participar do sorteio aí da camisa número 1 do Vasco da Gama, a camisa de manga comprida? Pessoal, o link lá do Kawaii, é só você seguir a gente lá no Kawaii, vai estar na descrição deste vídeo, tá? Na descrição deste vídeo e fixado lá nos comentários. É só você clicar que você será direcionado para lá. Deixa eu só pegar aqui a camisa para poder mostrar aqui para vocês, tá? É essa camisa aqui do Vascão da Gama que vai chegar. Laureano, e o frete é por nossa conta aqui, tá bom? Camisa de manga comprida, bonita. Acho que é a camisa mais bonita que a capa fez aí nos últimos anos aí do Vasco. Bom, vamos lá falar sobre o jogo. Vasco da Gama e Corinthians, jogo dificílimo para o Vasco. O Vasco está aí já a 6 pontos de distância do Bahia, que é o 16º colocado. Então, é um jogo decisivo para o Vasco. Houve mudanças aí no time do Vasco. O nosso treinador vai colocar um esquema com 3 zagueiros aí. A gente passa a escalação do time titular. Léo Jardim, Miranda Capasso e Léo Pelé, Puma Rodrigues, Jair, Praxedes, Lucas Piton, Aureliano e Sebastião Ferreira. Então, 3-5-2 aí, o esquema do Vasco da Gama aí, e todos os reforços já estarão à disposição do nosso treinador. Estimo sorte aí. Meus amigos, falando sobre a situação de reforços, é o seguinte, o Vasco da Gama fez uma reunião junto com a 777 Partners na última terça-feira, notícia que foi entregue pelo Globo Esporte, certo? Pelo GE, onde a 777 Partners teria aprovado mais recursos para o Vasco da Gama contratar. Aí vem o grande questionamento. Faltando 5 dias para o fechamento da janela, 5 dias, gente, é muita ruindade o que essa empresa está fazendo com o Vasco da Gama. Ontem, esses caras despejaram lá no Genoa 83 milhões de reais para contratar o Retegui. E no dia, tá, que, para vocês terem uma ideia, o Vasco, né, deixou aí de contratar o Michael Santos, porque o Vasco não deu garantias para o clube argentino, o Talleres. O presidente lá do Talleres se pronunciou na parte da manhã, o Andrés Fassi,
e disse o seguinte: olha, estou disposto a negociar com o Vasco da Gama, mas eu preciso ter as minhas garantias para que eu depois não tenha dor de cabeça de ingressar junto à FIFA para cobrar uma coisa que é direito minha, que é direito do meu clube. O Andrés Fassi está lá disposto. O Vasco ficou chateado, através da pessoa do Paulo Brax, dele ter nomeado aí o Andrés Fassi um avalista, certo, da confiança dele, e diz que não vai mais fazer negociação. Então, a situação do atacante, agora, o Vasco investe aí em duas frentes aí. São duas frentes que a gente passa para vocês. O Pablo Vegetti, tá? O Pablo Vegetti aí, que o clube dele, o Belgrano, teria pedido US$ 1,5 milhão, tanto para o Vasco da Gama como para o América Mineiro, para poder fechar. O América Mineiro também tem interesse aí nesse atleta aí, e é bom que o Vasco corra, porque além de estar faltando pouco tempo, o América Mineiro vem com tudo aí para conseguir essa contratação. Era só que faltava o Vasco tomar um chapéu. Jogador bom, tá? É artilheiro do campeonato argentino aí, junto com o próprio Michel Santos, né? Então fica aí a situação. E, além disso, o Vasco da Gama está negociando aí com o Ezequiel Bulaldi. É uma negociação que pode ter um desfecho positivo nas próximas horas junto ao Feyenoord. Perfeito? Junto ao Feyenoord lá da Holanda, certo? Então a gente aguarda todo esse desfecho aí. Laureano, sobre a camisa 10 aí do Vasco da Gama, aquela cereja do bolo. Meus amigos, se houver negociação, está sendo guardado a 7 chaves. Depois da recusa aí do SKA Moscou pelo Carrascal, o que acontece? O Vasco começou a estaca zero. Então, o que a gente tem de concreto hoje é que o Praxedes foi contratado para ser o meia titular do Vasco da Gama e que o Paulinho Paula será o reserva. Perfeito? Bom, e para finalizar aqui o vídeo, o Vasco da Gama está muito próximo aí de anunciar a negociação, ainda não está fechada até às 10h23, mas a informação que saiu agora, vindo da Argentina, através do empresário do jogador Robert Santos, né? Robert Rojas, lá do River Plate, titular zagueiro do River Plate, o Diego Serrati, que é o nome do empresário dele, ele falou assim, ó, estamos avançando nas negociações, tá? Então, as negociações estariam avançadas, o Vasco topou aí casar US$ 1 milhão na situação do empréstimo com a obrigação de compra de R$ 3,5 milhões, caso o atleta bata as suas respectivas metas expostas ali, explícitas em contrato. São as notícias que a gente tem para agora na parte da manhã. Então, vai ser um dia aí recheado aí de novidades aí, ou para o bem ou para o mal, faltando 5 dias aí para o fechamento da janela que finaliza na quarta-feira. Certo, meus amigos? Sigam a gente lá no Kawai, link na descrição, para você poder concorrer a essa camisa que é a mais bonita aí dos últimos anos que o Vasco da Gama fez. Obrigado aí, Vasco neles, e a verdade prevalecerá. Valeu!